Então, pessoal, vamos aqui para o último vídeo da série de exercícios do capítulo 3, substâncias e misturas. Agora a gente vai resolver a questão 16 até a questão número 20, tá certo? Então, são questões que vão tratar sobre processo de separação de mistura. Então, os processos de separação de misturas. Que é muito importante, principalmente na área industrial, para o fomento da indústria, a fabricação dos produtos de bens de consumo, bens que a gente utiliza na nossa casa todo dia. É muito importante. Vamos lá. A água potável consumida pela população teresina é captada do rio Parnaíba e tratada nas estações de tratamento de água da Agespisa, denominadas ETA 1, ETA 2, ETA 3 e ETA 4. Então, ETA significa Estação de Tratamento de Água. Né? Então, ele tem quatro compartimentos, 4 estações de tratamento de água, produzindo um volume mensal de 6 bilhões de metros cúbicos de água tratada. Uma das etapas do tratamento de água consiste na aglutinação de partículas, as quais, por possuir dimensões reduzidas e baixa densidade, apresentam dificuldade de sedimentação. Essa etapa é denominada de... Então, vamos lá. Então, nessa etapa aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai adicionar um produto químico e as partículas de sujeira vão começar a se unir, formando blocos, certo? Então, eu tenho a sujeira toda dissolvida dentro da água. Quando eu coloco esse produto químico na água, toda essa sujeira vai começar a se unir, formando um bloquinho assim. Esse bloquinho vai ganhando massa. O que é que vai acontecer? A tendência, por exemplo, no reservatório, é que ele desça para o fundo, fica mais denso que a água, certo? Esse processo é a formação de flocos, processo conhecido como floculação. A partir da adição de produtos químicos, vai promover essa aglutinação, que é a aglutinação. Todas as partículas de sujeiras, né, de qualquer tipo de material que for, elas vão se unir formando os flocos, que são bolas, né, que são bolos de sujeiras que vão dentro da água, né, a água que vai ser tratada. Eles vão se unir e quando eles se unir, a massa deles vai aumentar, né, porque vai ser uma união, e aí eles descem para o fundo do recipiente. Então, você tem aí o agrupamento dessas partículas, né, e com o tempo ela vai decantando, ou seja, ela vai se depositando no fundo do recipiente. Então, o processo de floculação consiste em quê? Consiste na adição de produtos químicos que promovem, né? Que promovem a aglutinação. Que é exatamente esse agrupamento das partículas que precisam ser removidas da água, né? Para a purificação dessa água e depois, posteriormente, para ela abastecer, né, as populações com essa água que foi tratada. Então, essa etapa é denominada de aglutinação de partículas, vai ser denominada de floculação. Então, item certo, item C. Ok? A areação é um processo de tratamento, né, que consiste em você colocar areia, né, para que a água, né, a sujeira se una nessa areia e decante. Decantação é um processo físico em que a sujeira ela vai descer para o fundo do recipiente
E sifonação, no caso aqui, tratamento de água, ela não é uma etapa. Ok? 17ª, Federal da Paraíba. O sal grosso obtido nas salinas contém impurezas insolúveis em água. O que significa insolúveis? Significa que não se mistura em água. Para se obter o sal livre dessas impurezas, os procedimentos corretos são. Então aqui eu vou captar o sal grosso, né? Vou captar da água do mar. Então, primeira parte que eu vou fazer é... Então, o sal grosso, quando você... Vamos dizer assim, eu captei o sal grosso da água do mar. Então, eu tenho água do mar. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa água. Vou colocar essa água aqui, né, em banheiras. E vou esperar a água evaporar. Quando a água evaporar, vai ficar só o sal. Só que o sal impuro, com várias impurezas. E a principal impureza da água, desse sal impuro aqui, desse sal grosso impuro, vai ser areia. Vai ter uma grande quantidade de areia nesse sal grosso. A pergunta, como é que eu separo sal mais areia? Se eu tiver sal e areia no recipiente, como é que eu faço para separar? Então vamos lá o processo. Então imagine que eu tenho aqui um recipiente. Nesse recipiente tem sal mais areia. Então, quais são as etapas? Primeiro, eu percebo, né, que são duas substâncias diferentes que interagem diferentemente com a água. Então, se eu jogar água nesse recipiente, o que é que vai acontecer? A água, ela vai dissolver o sal. Então, depois que eu adicionar a água, eu tenho esse novo sistema aqui, ó. Eu tenho a água e o sal dissolvido nela. E eu tenho aqui a areia que vai ficar depositada no fundo do recipiente. Ok. Agora como é que eu faço para separar a areia da água e do sal? Basta eu fazer agora, né? Que a gente chama. Você não sabe desenhar. Que a gente chama de filtração. Então vou colocar aqui um funil. Vou colocar aqui alguma coisa, né? Um papel de filtro para reter. E vou adicionar essa água, sal e areia aqui dentro desse funil. Quando ocorrer a filtração, vai sobrar no meu recipiente somente a água mais o sal. Onde é que ficou a areia? A areia ficou retida aqui, ó, no filtro, no papel de filtro. Então você já eliminou a areia, certo? Agora como é que eu faço para eliminar a água e ter somente o sal que vai ser comercializado, por exemplo? Então agora eu vou o processo de aquecimento. Esse aqui é o símbolo do aquecimento. Então eu vou colocar essa água aqui para aquecer. O que é que vai acontecer? A água vai evaporar e no recipiente vai ficar só o sal. E a água evaporou para o ambiente. Ok? Então esse processo. O primeiro processo aqui que a gente fez foi colocar água. Então aqui a gente fez uma dissolução em água. Dissolução. Depois, né, a gente fez o que? A gente fez uma filtração simples, filtração comum ou filtração simples. Filtração simples. E depois a gente fez uma evaporação. Esses três processos juntos se chama dissolução fracionada. Mas ele quer, né, cada etapa dessa dissolução fracionada. Então o item certo vai ser o item D. Dissolução em água, filtração simples e evaporação. Item certo, item D. De
dado. Vamos lá? Próxima questão. Questão 18. Questão de somatório. A questão dos vestibulares tradicionais da minha época. Que vestibulares, a UFCE adotava a segunda fase, primeira fase de somatório. Você tinha que acertar todos os itens para poder acertar a soma. Se você errasse um item, a soma ia dar errado. Então vamos lá. Sobre separação de misturas em laboratório. Analise as alternativas abaixo. A resposta é a soma dos números das alternativas corretas. Então, primeira alternativa. Os componentes do ar atmosférico podem ser separados diretamente por destilação fracionada. Então, você tem aqui o ar atmosférico, que é uma mistura de vários gases. Como é que eu consigo separar os gases do ar atmosférico? Eu tenho em maior abundância o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio. Eles são substâncias que a gente viu puras, simples. Eles têm o ponto de fusão e ponto de ebulição definidos. Como são substâncias diferentes, eles têm pontos de fusão e pontos de ebulição diferentes. Então, um vai fundir a uma temperatura e o outro vai fundir a outra temperatura e o outro também, assim por diante. Então, ó, se eu fizer processo de destilação fracionada, eu consigo separar todos os gases que compõem o atmosférico. Então, realmente aqui, o processo é a destilação fracionada, está correto. A tamização é utilizada para separar sólidos cujo tamanho das partículas sejam sensivelmente diferentes. Então, se você voltar um pouco aí nas páginas do livro, você vai ver que a tamização é exatamente uma separação de sólido, cujo tamanho das partículas sejam sensivelmente diferentes. Então, está correto. A levigação é usada para separar a mistura de sólidos de diferentes densidades, como a corrente de água. Então, a levigação é muito usada, pelos garimpeiros para separar o ouro, dos outros materiais, das outras rochas, outras pedras. Então, está correto também. A flotação é utilizada para separar sólidos de diferentes densidades, utilizando-se óleo para aderir às partículas do sólido mais denso. Então, exatamente. Por exemplo, a flotação aqui você tem. Como é que eu separo isopor e areia? Como é que eu separo isopor e areia? É só eu adicionar a água. O que é que vai acontecer? Os dois têm densidade diferente. O isopor ele é menos denso que a água, então ele vai boiar. E a areia é mais densa que a água, então ela vai ficar no fundo do recipiente. Então você separou isopor e areia. E essa técnica é chamada de flotação. Correto. 16. A sedimentação fracionada baseia-se na diferença de solubilidade dos materiais na fase sólida em um determinado líquido. Então, a sedimentação fracionada, que você vai o quê? Então, você vai se basear na diferença de solubilidade. Então, um é mais solúvel, o outro é menos solúvel. Então, realmente, se você voltar aí no livro, tá correto. É possível separar a mistura de arroz cru e açúcar adicionando água o suficiente e filtrando a mistura em seguida. Esse procedimento envolve um processo mecânico e um processo físico. Vamos lá. Então, se eu adicionar água, o que é que acontece? O açúcar vai se dissolver na água e o arroz não. Então, você faz um processo de filtração, retira esse arroz, depois faz um processo de evaporação e retira a água, fica só o açúcar. É aquele mesmo processo da questão anterior, que é exatamente o processo de dissolução fracionada. Está correto. A mineração artesanal do ouro envolve um processo de levigação, que eu tinha falado aqui no item 4. Então, o item 4 e o item 64 eles se complementam. Está correto também.
Então, pelo jeito, todos estão corretos, né? Então, eu tenho 1, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64. Então, somando todas as alternativas, tem 1 mais 2, 3, com 4, 7, com 8, 15, com 6, 21, com 2, 23, com 4, 27. Vai 2. Eu tenho 2, com mais 1, 3, com mais 3, 6, com mais 6, 12. Então, a soma total é 127, que é o que ele pede. Todas as alternativas estão corretíssimas. Próxima questão. Questãozinha do Enem, né? Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve. Logo depois de chegar a essa região, certas espécies de pinguins precisam de solo nu para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derreter a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram. Ou seja, tem todo um impacto ambiental aí na fauna, né, dessa região. A partir do texto anterior, analisa as seguintes afirmativas. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na Península Antártica. Verdadeiro, exatamente. Então, se você né, não é comum que tenha precipitação de neve, porque a precipitação é chuva. Então, é comum que tenha chuva de neve pela temperatura ter aumentado, né, 6 graus, que é muita coisa para essa região, começou-se a ter precipitação de neve nesse período. Então, influencia sim no ciclo da água, né? No ciclo de como essa água ela faz o movimento que é essencial para manter, né, todo um ecossistema funcionando de forma perfeita. O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida de espécies típicas de região de clima polar. Como está interferindo aqui, ó, na vida dos pinguins, né? Então, os pinguins eles precisam de espaço de terras que não tenham neve, porque é exatamente onde eles vão ajeitar o seu ninho e colocar os seus ovos. Então, se a neve preenche todo o espaço de terra, então ele fica sem, né, sem oportunidades ou sem escolha, né, de onde pôr esses ovos. Então ele acaba pondo na neve e tem os efeitos de pôr na neve é que os ovos vão se encharcar de água e vão gorar, ou seja, eles não vão seguir a reprodução, não vão gerar um novo de vida. Então está correto também. A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. Então, o que é isso? Você tem aqui, por exemplo, água em estado sólido. Você tem um oceano. Então, você tem um oceano. Se esse oceano aqui, né, está no estado líquido, ele vai ocupar uma grande faixa de terra, certo? Agora, pega esse líquido aqui, resfria ele, ele vai se transformar na água do estado sólido, que ela é bem compactada, tem um tamanho menor. Então, as geleiras são fundamentais para a manutenção da vida, principalmente no nosso bioma. Por quê? Se você tem um derretimento das geleiras, você tem um aumento do nível do mar. Então, se o nível do mar vai aumentar, então o mar ele vai avançar sobre o continente, fazendo com que o continente tenha cada vez menos porções de terra. E nós, como a gente sabe, né, nós somos seres que precisam da terra para sobreviver. Precisam de porções de terra. A gente não se adapta bem, né, na vida aquática. Já tentamos e isso foi uma
das nossas evoluções. Então, está correto aqui. Então, os 3 itens estão corretos. Então, é correto que se afirma em 1, 2 e 3. Item certo, item E. Seguindo. Mais uma questãozinha do Enem. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior do que a do setor de transporte. Então aqui tem uma tirinha, uma charge de que diz: colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Momento para pensar, culparemos as galinhas. Então, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... Então, pessoal, se você não sabe, as vacas, né? As vacas, boi, o gado em geral, ao soltar o seu pãozinho, ela emite para a atmosfera um gás bastante nocivo, né? Para o agravamento do efeito estufa, que é esse cara aqui, ó, conhecido como metano. Então, as vacas, né, os rebanhos, imagine aí, os rebanhos, né, gigantescos que tem no Brasil. Então, cada vaca está soltando ali a sua flatulência e está liberando, né, uma quantidade de gás metano para o ambiente. Então, esse gás é um dos vilões, um dos gases vilões do efeito estufa, juntamente com o CO2. O CO2 é emitido pelo quê? Principalmente pela questão do transporte. Olha o que é que ele diz no texto. Ó. Uma contribuição maior que a do setor de transporte. Então, os carros, a combustão dos carros vai emitir CO2. Mas como eu tenho, né, um grande rebanho, principalmente no Brasil, de gado bovino, então esse gado está emitindo metano para o ambiente. Então, ó, ele pergunta, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de metano durante o processo de digestão. Exatamente. Então, durante o processo de digestão, né, vai digerindo o alimento, as bactérias elas vão produzindo, as bactérias que existem, né, no estômago do gado, elas vão produzindo gás metano e as vacas vão eliminando esse gás metano através das flatulências. E esse gás metano, ele, né, vai para o ambiente e forma, né, e agrava um efeito natural que é conhecido como efeito estufa. O efeito estufa, pessoal, é um efeito natural importantíssimo para a manutenção da vida no nosso planeta. Ele que regula a temperatura do nosso planeta. Qual é o problema? É que através da liberação de gases, esse efeito está se agravando. Então o globo terrestre está ficando cada vez mais quente, cada vez, né, mais encharcado de gases, está criando uma barreira. Então a luz solar entra, mas ela não consegue ser refletida de volta ao espaço. Então ela fica, né, ela fica presa nessa barreira de gases que envolve a atmosfera terrestre, criando um efeito de uma cúpula, um efeito estufa, né, onde a Terra, ano após ano, está aumentando a temperatura do globo. Isso causa um impacto gravíssimo, né? Que é uma coisa que a gente conhece como aquecimento global. Então, esse aquecimento, como já disse, ocasiona o derretimento das geleiras, né? O aumento do nível do mar, redução de terra dos continentes. Então, tem um processo, né? Todo um processo de impacto ambiental, não só para os seres humanos, mas para todo o ecossistema, para todos os animais, todas as espécies que participam, né, no nosso ecossistema. Beleza? Então, finalizado esses vídeos de exercício do capítulo 3, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, né, estou à disposição para tirá-las, ok? Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!